E aí, pessoal? Olha, no ambulatório de cirurgia, uma das situações mais comuns que vocês vão pegar pela frente é a suspeita de câncer de próstata. Por isso, hoje a gente vai montar um guia, sabe? Um passo a passo bem prático do raciocínio clínico, focado exatamente naquelas decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, pensando em quem está no ciclo clínico. Beleza, então qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, a gente vai ver como é esse primeiro contato com o paciente no ambulatório. Depois, a gente mergulha na investigação, do PSA até a biópsia. Em seguida, vamos entender como estadiar e classificar o risco da doença. Daí, partimos para definir o plano de tratamento. E para fechar com chave de ouro, alguns casos clínicos para a gente quebrar a cabeça junto. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, né? No primeiro contato com o paciente. É nesse momento que a gente precisa ligar os pontos, porque essa é a nossa principal ferramenta. Imagina a cena. Chega um paciente no ambulatório com esse resultado, PSA de 8. E aí, o que a gente faz? Esse valor é um clássico. Ele cai bem no meio daquela que a gente chama de zona cinzenta. Então, calma. Antes de sair pensando no pior, a gente precisa entender o que esse número quer dizer dentro do contexto completo do paciente. Vamos colocar uma peça nesse quebra-cabeça. Digamos que esse paciente tem 66 anos. Bom, essa é justamente a idade média do diagnóstico. E acreditem, um PSA de 8 aos 66 anos tem um peso bem diferente do que teria em alguém mais novo. Não se esqueçam disso, gente. A idade é de longe o principal fator de risco. Mas claro, não é só a idade. O risco é uma soma de vários fatores. A gente tem que investigar tudo: a etnia do paciente, a história familiar. E aqui, o foco é em parentes de primeiro grau, tipo pai ou irmão. E hoje em dia, a gente sabe que tem até a questão genética e o estilo de vida. Então, um paciente negro ou que tem um irmão que já teve a doença, o perfil de risco dele muda completamente, acende um alerta muito maior. E aqui vem o ponto mais importante de todos, talvez. A grande maioria dos casos, no início, não tem sintoma nenhum, é silencioso. A gente não pode esperar o paciente se queixar de alguma coisa. Porque quando os sintomas aparecem, sabe, jato fraco, dor nos ossos, aí, meu amigo, a doença já costuma estar avançada. O nosso grande objetivo é justamente esse, encontrar o tumor nessa fase silenciosa, porque é aí que a chance de cura beira os 100%. Beleza, então a gente tem uma suspeita na mão. E agora? Vamos entrar na fase de investigação. Como é que a gente sai de um simples número no exame de sangue para ter certeza do diagnóstico? O PSA é o nosso primeiro alarme. É importante ter esses valores na cabeça. Abaixo de 4, a gente costuma ficar mais tranquilo. Acima de 10, o alerta é máximo. Mas é naquela zona cinzenta, entre 4 e 10, que o bicho pega e o nosso raciocínio clínico tem que brilhar. Porque, olha, uma inflamação, uma prostatite ou até uma próstata grande por si só já podem aumentar o PSA. Não é só câncer. E é exatamente por isso que não existe essa de ou um ou outro. PSA e toque retal são uma dupla. Pensa assim, o PSA é super sensível. Ele grita, ei, tem alguma coisa aqui? Já o toque retal é super específico. Se a gente sente um nódulo duro, a chance de ser algo importante é muito alta. Um levanta a bola, o outro corta. Eles se complementam perfeitamente. Então, a jornada diagnóstica segue uma lógica bem clara. Primeiro, a suspeita clínica, que vem do PSA alterado, ou do toque, ou dos dois. O segundo passo, hoje em dia, é uma imagem avançada, a ressonância multiparamétrica, para a gente enxergar melhor o problema. E, por fim, a confirmação final, o preto no branco, que só vem com a biópsia. E essa ressonância não é qualquer ressonância. Ela usa um sistema de nota, o PREDS. Pensa nele como um mapa da mina. Ele dá uma nota de 1 a 5 para qualquer lesão suspeita. Se a nota é 4 ou 5, a chance de ser um câncer importante é altíssima, tipo 90%. Isso nos dá muito mais segurança para indicar a biópsia e, mais importante, para não indicar quando não precisa, evitando um procedimento invasivo à toa. Pronto. Biópsia veio positiva. Câncer confirmado. E agora? Agora vem uma etapa importantíssima, o estadiamento. É aqui que a gente vai definir o tamanho do problema, a agressividade da doença, e é isso que vai guiar todo o resto do tratamento. Essa tabela é o nosso guia. A gente combina 3 informações: o valor do PSA, o score de Gleason, que vem da biópsia, e o estádio clínico, que vem do exame físico e de imagem. Mas olhem bem para a primeira linha: baixo risco. Grave isso: PSA menor que 10, Gleason 6 e tumor pequeno,
contido na próstata. Saber essa combinação de cor é fundamental, porque ela nos permite uma opção de tratamento bem específica, que a gente vai ver já já. Ok, com o paciente classificado, com o risco dele bem definido, a gente pode finalmente começar a falar de tratamento. E aqui não tem receita de bolo, o negócio é personalizar. E aqui tem dois conceitos que, por favor, não confundam. Vigilância ativa é uma coisa, watchful waiting é outra. Na vigilância ativa, a gente está falando daquele paciente de baixo risco. O objetivo é curar, mas a gente adia o tratamento e fica monitorando de perto, com exames, com biópsias. Se a doença mostrar que está progredindo, aí a gente age. Já o watchful waiting, ou conduta expectante, é para pacientes com outras doenças, mais idosos, com baixa expectativa de vida. O objetivo não é mais curar, é controlar sintomas. A gente só trata se a doença começar a incomodar. Agora, para quem precisa de tratamento ativo, as nossas principais ferramentas são essas. Se a doença está só na próstata, a gente fala em prostatectomia radical, que é tirar a próstata, ou a radioterapia. Se a doença já se espalhou, aí o tratamento precisa ser sistêmico, ou seja, agir no corpo todo. Aí entram a hormonoterapia e, em casos mais avançados, a quimioterapia. E se alguém ainda tem dúvida da importância de tudo isso que a gente está falando, olha só esse gráfico. Quando a gente pega a doença no começo, ainda localizada, a sobrevida em 5 anos é de mais de 98%. É praticamente a cura. Agora olha o que acontece quando a doença já tem metástases. A sobrevida cai para 30%. Isso mostra o impacto gigantesco que um diagnóstico precoce feito ali no ambulatório pode ter. Muito bem, agora que a gente viu toda a teoria, vamos para a prática. Preparei 3 casos clínicos, 3 desafios para a gente testar o nosso raciocínio. Primeiro caso, vamos lá. Homem de 55 anos, jovem, sem sintoma nenhum. PSA de 5,5. A biópsia, porém, veio com Gleason 7. E aí? Qual seria a conduta mais apropriada para ele? A resposta correta aqui é a prostatectomia radical. Por quê? Porque o Gleason 7 já o coloca no grupo de risco intermediário. Então, ele não é um bom candidato para vigilância ativa. E como ele é jovem, com 55 anos, a gente precisa oferecer o tratamento com a maior chance de cura a longo prazo, que nesse caso é a cirurgia. Vamos complicar um pouquinho. Caso 2. Homem de 70 anos, PSA já mais alto, de 18, e no toque retal um achado fundamental, um nódulo duro e a próstata está fixa, ela não mexe. A biópsia também veio Gleason 7. Qual a conduta agora? Nesse caso, a melhor opção é a radioterapia. A grande dica aqui é a próstata fixa. Esse sinal no exame físico sugere fortemente que o tumor já saiu da próstata, já invadiu os tecidos ao redor. E para tratar essa doença que já é localmente avançada, a radioterapia costuma ser mais eficaz que a cirurgia. E para fechar, nosso último desafio, um homem de 68 anos chega com uma queixa de dor lombar muito forte. E olha o PSA dele, 145. A cintilografia óssea confirma o que a gente já suspeitava, múltiplas metástases. Qual é a conduta inicial aqui? Aqui, o jogo mudou completamente. O tratamento inicial é o bloqueio hormonal. Com a doença já metastática, a gente não fala mais em cura, e sim um tratamento sistêmico. A base de tudo é cortar a testosterona, que é o alimento do tumor. A gente faz isso para sufocar as células do câncer, aliviar os sintomas como a dor e, claro, aumentar a sobrevida do paciente. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Não existe uma resposta única. O tratamento tem que ser totalmente individualizado. O diagnóstico precoce é o que realmente muda o jogo e abre o caminho para um prognóstico excelente. Bom, a gente passou por toda essa estrutura de raciocínio, né? Mas eu quero deixar uma pergunta no ar para vocês pensarem. A gente falou muito da vigilância ativa para evitar tratar quem não precisa. Mas qual é o maior desafio clínico para a gente ter certeza de que estamos escolhendo o paciente certo para essa estratégia? Como garantir que um tumor que a gente acha que é de baixo risco não vai nos enganar? Essa, com certeza, é uma das grandes perguntas que movem a urologia hoje em dia.